Bem-vindo ao podcast da LS Joss. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 10 de julho. Olha, tem muita gente de olho na revisão da vida toda, né? E com razão, claro. Mas talvez o foco só nela esteja fazendo o pessoal perder outras chances, sabe? Chances de aumentar o benefício do INSS agora mesmo. Uhum. Existem outras revisões que não são tão famosas, mas que, tipo assim, não dependem daquela decisão lá do Supremo, do STF, e não conhecer isso pode ser, bom, pode ser deixar dinheiro na mesa. Exatamente. E olha só, os números mostram isso claramente. Tem dados bem recentes da Justiça Federal e eles falam em mais de 2 bilhões de reais pagos só em requisições de pequeno valor, as RPVs, sabe? Isso nos últimos meses. 2 bilhões? Nossa, sim. E isso foi para quase 200 mil pessoas. Mas o ponto principal é: a grande maioria desses pagamentos veio de revisões que não são a da vida toda. E tem mais, uma estimativa que assusta um pouco. Dizem que até 70% dos benefícios que o INSS concede podem ter algum erro. 70%? É muita coisa. Muita coisa. Ou seja, a chance de um benefício estar errado e poder ser aumentado agora, por outros caminhos, é bem alta, estatisticamente falando. Faz todo sentido então olhar para onde está dando resultado prático, né? Mas só para colocar todo mundo na mesma página. A revisão da vida toda, basicamente, é aquela que quer incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de julho de 94. Ajuda quem ganhava mais antes, né? Isso. O STF até chegou a reconhecer esse direito lá no final de 2022, se não me engano. Reconheceu, sim. Só que o problema é que o próprio STF, depois, deu uma complicada, né? Eles voltaram a discutir umas ações antigas que têm a ver com a mesma lei. E isso criou uma confusão, uma insegurança jurídica enorme. Ah, entendi. Agora não está mais tão claro se aquela decisão da vida toda vai valer para todo mundo, sabe? Ou se eles vão limitar quem pode se beneficiar. É a tal da modulação de efeitos. Isso pode afetar quem não entrou na justiça a tempo, por exemplo. Fica tudo meio incerto. Compreendo. Então, para a vida toda, sobraram basicamente dois caminhos, é isso. O judicial, que está nessa espera do STF resolver, Uhum. e uma tentativa pelo Congresso. Tem aquele projeto de lei do senador Paulo Paim e também aquela ferramenta das ideias legislativas, que precisa de um monte de apoio popular para ir para o debate no Senado. Isso mesmo, mas o ponto crucial, o que a gente quer mesmo destacar aqui é, enquanto a vida toda está nesse compasso de espera, com futuro incerto na justiça e passos, digamos, lentos no legislativo, existem outras revisões. Revisões com potencial de resultado concreto, imediato e que podem ser buscadas agora. Ok, então vamos focar nisso. Essas outras possibilidades que estão gerando esses 2 bilhões em pagamentos que você falou. Quais são as principais? Me conta um pouco mais. Olha, são várias. Tem a chamada revisão de fato. O que é isso? Acontece, por exemplo, se o INSS simplesmente, sei lá, ignorou um vínculo de emprego que a pessoa teve, ou se errou na conta mesmo, na matemática da média salarial. Erro de cálculo simples. Sim, acontece. Outra bem comum é a revisão do CNIs. O CNIs é o cadastro onde ficam todos os nossos dados previdenciários, né? Se falta registrar um período que você trabalhou, ou se um salário está lá com o valor errado, tem que corrigir. Isso é via revisão. Certo. E aquelas que dependem mais do tipo de trabalho que a pessoa fazia? Ah, sim! A revisão do tempo especial. Essa é muito importante. É para quem trabalhou exposto a coisas ruins para a saúde, sabe? Agentes nocivos, tipo ruído muito alto, produtos químicos, ou mesmo em situações de perigo, periculosidade. Entendi. Esse tempo trabalhado assim, ele conta mais para a aposentadoria. E muitas vezes o INSS não considerou isso direito. Tem também a revisão do buraco negro. Essa é bem específica, para quem se aposentou num período lá atrás, bem complicado, entre outubro de 88 e abril de 91. A lei mandava corrigir os salários de um jeito, com a inflação da época, e nem sempre isso foi feito. Nossa, bem específico mesmo. É. E ainda tem a revisão de atividades concomitantes. Essa é para quem trabalhou em mais de um lugar ao mesmo tempo. Pensa num médico que tinha consultório e também dava aula na faculdade. O INSS tinha um jeito de calcular isso que prejudicava a pessoa. E a revisão pode corrigir.
Caramba, parece que tem mesmo muitas situações onde um erro pode ter acontecido. Mas imagino que, para essas outras revisões, provar o erro do INSS não deve ser tão simples assim, né? Quais são as maiores dificuldades? Realmente. Precisa ter prova concreta do erro do INSS. Não adianta só falar, tem que mostrar documento, carteira de trabalho, laudo técnico, no caso do tempo especial. Não é automático, não. Certo. Mas a grande vantagem é essa. Se você conseguir provar, essas revisões podem ser pedidas na justiça agora, sem esperar o STF decidir nada sobre a vida toda, e se o juiz reconhecer o direito, o benefício é corrigido para o valor certo dali para frente, e a pessoa ainda recebe os atrasados dos últimos 5 anos. Ah, os atrasados também? Sim. E lembrando daquela estimativa, né, que mais de 2/3 dos benefícios podem ter erros. Bom, acho que vale muito a pena investigar o próprio caso. Com certeza. Então, para quem está ouvindo a gente e ficou pensando, será que eu tenho direito a alguma dessas revisões? Qual seria o primeiro passo prático? O que fazer amanhã? Olha, o ponto de partida é sempre conseguir o extrato CNS, aquele famoso QNIS. É fácil de pegar, tá lá no portal, no aplicativo Meu INSS. Com esse extrato na mão, a pessoa tem que conferir com muita atenção. Tipo um pente fino, né? Exato. Todos os lugares onde trabalhou estão lá. As datas de início e fim batem, os salários registrados parecem corretos. Qualquer coisinha diferente já é um sinal de alerta, sabe? Entendi. Se a pessoa ficar na dúvida ou se achar muito complicado analisar tudo aquilo, porque às vezes é mesmo, aí buscar um especialista em direito previdenciário é fundamental, um advogado ou advogada da área. E tem prazo para isso, né? Importantíssimo, tem sim. Para a maioria dessas revisões, o prazo para pedir é de 10 anos contados do dia em que a pessoa recebeu o primeiro pagamento do benefício. É a chamada decadência. Passou de 10 anos, geralmente não dá mais para revisar. Não dá para esperar para sempre. 10 anos anotado. Então, resumindo um pouco nossa conversa. A revisão da vida toda, sim, é importante, é relevante, mas, no momento, está em compasso de espera. Está dependendo de decisões complicadas. Enquanto isso, essas outras revisões de fato, do CNIS, do tempo especial, buraco negro, atividades concomitantes, são caminhos que existem hoje, caminhos concretos já disponíveis para buscar um benefício mais justo. E os pagamentos estão acontecendo como você disse. Exatamente. Os pagamentos de RPVs e precatórios que estão saindo são a prova viva disso. A chave é realmente a análise individual, olhar o histórico de cada pessoa. Perfeito. Então acho que a mensagem final que fica é: não adianta ficar só esperando a vida toda, né? A atitude mais produtiva talvez seja investigar o próprio histórico. Uhum. Verificar os dados lá no CNIS, buscar informação e, se achar algo estranho ou tiver dúvida, procurar orientação de um especialista. Essa ação, feita agora, pode fazer uma diferença real no bolso, no valor do benefício. Com certeza. Bom, então é isso por hoje. Continue acompanhando os próximos conteúdos da LS Jus para se manter informado sobre seus direitos.